Recording is on. Olá, boa noite. Estamos começando o Encontro Coruja da disciplina Fundamentos Históricos, Teóricos, Metodológico, Reconceituado. E aí eu quero lembrar um pouco vocês sobre de que formas que surge a reconceituação. Vamos relembrar que é sempre bom. Por que surge esse nome de reconceituação no serviço social? Depois a gente entra na reta final da disciplina. Então, o nome reconceituado nasce de propostas vinda da América Latina, proposta de mudanças no serviço social, porque vamos nos recordar que a nossa teoria, a metodologia do serviço social era oriunda dos Estados Unidos da Europa, com uma proposta bastante conservadora, né? E aí esse conservadorismo vem vem de um pensamento positivista. E aí a gente tem que recordar que esse pensamento positivista vem do pensador Augusto Comte, que tem como um pensamento que a sociedade é perfeita e harmônica, e os erros cometidos nessa sociedade perpassa pelo homem. Quem é o errado é o homem, não a sociedade que é perfeita e harmônica. Então, a partir do momento que a gente tem esse pensamento do Augusto Comte, norteando o serviço social da Europa e dos Estados Unidos, que o Brasil, que as assistentes sociais, o serviço social do Brasil, tem como referência, lá no primórdio da década de 60, na década de 50, a gente tem este pensamento, um pensamento da ajuda, um pensamento de os errados são as pessoas, o homem em si, que está dentro desta sociedade que é perfeita e harmônica. Então, o morador de rua, um exemplo, ele é o errado. Os condenados privados de liberdade são os errados. As prostitutas são as erradas, e assim sucessivamente. Então, todos aqueles sujeitos à margem da sociedade, que estão à margem dessa sociedade que é perfeita e harmônica, esse pensamento é um pensamento conservador, é um pensamento que vem norteando o serviço social até a década de 60, 70. Né? A partir disso, o serviço social começa-se a pensar, principalmente na América Latina e no Brasil, começa-se a pensar em trazer uma nova teoria, um novo pensamento com posições contrárias do positivismo. E aí, o que acontece? O grande problema que surge na frente dessas colegas, dessas assistentes sociais que pensaram sobre isso, era o modelo político na época, que era a ditadura militar. Então, não só no Brasil, como na América Latina, em alguns países, a gente está passando por ditaduras militares e que isso vinha bater de frente com o pensamento social e político da profissão.
Então, lá na década de 60, na América Latina, surge o movimento de reconceituar o serviço social. Então, a palavra é reconceituação, vem de reconceituar. Vamos pensar num novo conceito para a profissão, pensar num novo conceito para o serviço social. Então, começa-se a pensar num pensamento que era o oposto, o contrário do Augusto Conte, dizendo que essa sociedade não é tão perfeita e harmônica. Ela tem defeitos, ela tem problemas sérios e que são necessários uma atuação mais prepositiva dessas pessoas que vivem dentro dessa sociedade. E nisso, algumas assistentes sociais, principalmente surgindo na América Latina, vai buscar um pensador que pensasse dessa forma. Então, esse pensador que pensa dessa forma, que pensou dessa forma, se chama Karl Marx, que ele pensa dessa forma. A sociedade não é tão perfeita e harmônica, a sociedade tem seus erros, e essas pessoas que Augusto Conte coloca, que está à margem da sociedade, essas pessoas não têm só erros, né? A sociedade tem erros e é necessário trabalhar. Então, as colegas, principalmente da América Latina, foram buscar esse pensamento de Karl Marx para trazer para o serviço social. Então, o pensamento do Karl Marx entra no movimento do serviço social, de reconceituar um serviço social para uma questão mais progressista e não conservadora, como era trazida pela Europa, pelos Estados Unidos. Então, nesse entendimento, a Argentina, Chile, Equador, Bolívia, Paraguai, Uruguai, vai se pensar, as colegas assistentes sociais, vai se pensar num serviço social pautado em Karl Marx, pautado no marxismo, para olhar essa classe trabalhadora como uma classe que tem seus direitos, que tem seus deveres, mas que o Estado necessita pagar por isso. O Estado não é o Estado que é perfeito e harmônico, é essa dissonância que há. Então, o movimento de reconceituação surge na América Latina e no Brasil não cresce por conta da ditadura militar, e o crescimento do movimento de reconceituação aqui no Brasil vai se dar lá no encontro de Araxá, que algumas assistentes sociais na cidade de Araxá, Minas Gerais, se reúnem para discutir teoricamente, metodologicamente, o serviço social pautado no marxismo. Claro e evidente que, se você pegar o documento de Araxá, né, que foi o documento que surge depois do encontro de Araxá, você não vai estar escrito lá marxismo, Karl Marx. Claro que não, porque estávamos em ditadura militar e elas não poderiam, não queriam ser presas, óbvio que não, mas todo documento leva a pensar e leva a refletir, quem lê o documento, que é um passo adiante do movimento progressista do serviço social aqui no Brasil. Então, eu digo que o documento de Araxá, que o encontro de Araxá, é o marco da reconceituação aqui no Brasil.
E aí, depois do documento de Araxá, claro e evidente que foram surgindo outros encontro de Teresópolis, encontro de Sumaré, encontro do Alto da Boa Vista, que foram encontros que se reuniam assistentes sociais para se discutir a teoria e metodologia do serviço social, saindo um pouco da proposta conservadora que a gente tinha desde então, desde quando o serviço social foi montado. Então, lembrando dessas duas correntes que permeiam o serviço social, a corrente positivista e a corrente do materialismo histórico dialética vinda de Karl Marx, a gente também não pode esquecer que nesse interim também teve a corrente filosófica fenomenologia, que foi uma corrente que as colegas não eram nem positivista, nem materialista histórico dialética, mas queriam buscar numa outra proposta filosófica uma outra tendência teórica metodológica para o serviço social, não ficando pautado num pensamento conservador, que era o positivista, não ficar pautado com o pensamento do materialismo histórico dialético, que era pautado em Karl Marx, mas com uma discussão mais política, social política. Então foram buscar num filósofo que discutia uma proposta fenomenológica, trazer para o pensamento, trazer para o serviço social. E aí surge o serviço social fenomenológico. Surge aqui na PUC do Rio de Janeiro, com a professora Ana Augusta de Almeida, que foi que implementou o serviço social fenomenológico, mas que não houve muita aderência da categoria, não houve muita aderência das assistentes sociais, por ser um pensamento muito difícil, difícil de lidar, de que forma que eu trago a fenomenologia para o serviço social e de que forma que eu faço esse atendimento do método do serviço social, para o serviço social. Então, essa corrente fenomenológica trazida para o serviço social teve alguma adesão, mas que não foi para frente. Enfim, são as três correntes filosóficas que permeiam o serviço social e que estão postas aí na literatura. É claro e evidente que a nossa atuação do assistente social fica pautado mais na perspectiva conservadora, positivista, e na perspectiva do materialismo histórico dialética de Karl Marx. Na perspectiva conservadora, a próprio método, a própria forma de se fazer o serviço social está mais presente nas instituições públicas, onde tem mais assistentes sociais, e nos outros espaços ocupacionais, por conta que nós estamos num país capitalista, nós estamos com instituições altamente positivistas, que existem regras, normas a serem cumpridas, e que nós, enquanto um serviço meio, a gente não é um serviço fim, e nós não somos um serviço de início, nós somos um serviço meio, nós precisamos de outras pessoas para concretizar o nosso atendimento. E esse precisar de outra pessoa para concretizar o nosso atendimento faz com que a gente fique com o positivismo pairando ao redor da gente, ao redor da nossa prática profissional. Então, isso é um complicador, porque na prática você vê
as atuações bastante conservadora, mesmo você tendo um pensamento mais progressista. Mas é comum isso, por conta que nós trabalhamos em instituições altamente conservadoras. Então, isso é comum acontecer. Mas aí a gente tem outras estratégias de metodológica, que a gente pode ser materialismo histórico dialético e trabalhar numa instituição que seja positivista, né? Então, a gente tem estratégias de mediação e estratégias de atuação profissional. Então, isso é importante a gente colocar para que vocês tenham o conhecimento, para que vocês conheçam esta parte do serviço social. Então, aqui num dos cards, a gente fala da teoria social crítica de Marx com o norte teórico do serviço social. Foi um norte teórico do serviço social, está sendo o norte teórico do serviço social. Dali surge, na década de 80, vários métodos possíveis de atendimento para que a gente, no nosso dia a dia do trabalho, a gente trabalhasse com os nossos usuários. Os projetos societários e projetos profissionais são projetos de intervenção que é necessário que a assistente social faça os projetos de intervenção e projetos de pesquisa, até para ter cientificidade na proposta de trabalho no seu dia a dia, no seu processo de trabalho. O código de ética é super importante, eu sempre digo nas minhas falas, que eu dou as minhas palestras, que existem 3 documentos importantes para o assistente social no seu dia a dia de trabalho. O primeiro documento é a Constituição. Se o meu objetivo profissional é valer o direito daquele usuário, qual é o meu objetivo enquanto assistente social? Eu tenho que dar o direito àqueles usuários. O direito que consta na legislação. Se existe uma legislação, essa legislação precisa ser cumprida. E dar o direito, correr, vamos colocar assim entre aspas, viabilizar esse direito desse usuário é o meu papel. E para que isso ocorra, é necessário que você faça mediação, que é a mediação entre o seu usuário e o seu superior, essa é a mediação. E é importante que você faça e que você conheça a Constituição brasileira, né? É uma Constituição cidadã, é uma Constituição que está posto ali o que todo cidadão brasileiro precisa ter. Está escrito ali. Não sou eu que estou inventando, nem um serviço social. Então, quando eu digo que na prática profissional você precisa ter um dos livros ali na sua mesa é a Constituição, é por conta disso. O outro livro que é necessário que você tenha junto com você é o Código de Ética, que é através daquele código de ética que vai fazer com que você fique preservada na sua atuação. Então, é necessário que você tenha um código de ética. E o outro documento é a legislação da pauta que você está trabalhando. Então, exemplo, do segmento que você está trabalhando. Então, por exemplo, eu que trabalhei por 32 anos no sistema prisional, eu tinha o Código de Ética, eu tinha o livro da Constituição e tinha o quê? A Lei de Execução Penal,
que a lei de execução penal é que dá os direitos daquele privado de liberdade, daquele sujeito que está privado de liberdade. E assim é sucessivamente. Se você trabalha com idoso, não tem que decorar o código do idoso, né? A legislação do idoso. Você não precisa decorar, porque não vai conseguir decorar, mas precisa ter junto a você para que você consiga fazer valer o direito que está escrito ali naquela legislação. Então, se você trabalha com criança e adolescente, é necessário que você conheça o quê? O Estatuto da Criança e Adolescente. Se você trabalha dentro do hospital, é necessário que você conheça o quê? As portarias e o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Se você trabalha na assistência, é necessário que você conheça o SUAS, que é o Sistema de Assistência Social. Enfim, a gente pode pensar em todo. O Brasil, eu acho que é o país que existe mais leis postas aí. E aí você, enquanto uma profissional que tem o dever de garantir esse direito ao seu usuário, é necessário que você conheça essas legislações. Claro, evidente, do seu segmento, né? O que está posto ali no seu segmento. Então, o projeto que permeia esse atendimento, essa forma de você atender, é o projeto ético-político. Projeto ético-político é o pensamento de ação política e de ação reflexiva que você tem dentro do seu processo de trabalho, tá? Então, o projeto ético-político do serviço social surge na década de 80, num congresso brasileiro, que nos leva a pensar que esse projeto de profissão é uma direção determinada da sociedade e que a categoria concretiza esse pensamento, né? Então, existe uma valorização ética, existe lei que regulamenta essa profissão, existe o código de ética. Então, são princípios fundamentais que é necessário que você saiba. Então, o Código de Ética de 1993, ele traz os princípios de direitos humanos, que isso está permeando na nossa atuação no dia a dia da nossa prática. Então, é um compromisso que a gente tem com a classe trabalhadora e que a gente não pode esquecer desse compromisso, né? O compromisso que a gente tem da defesa de direitos humanos, como eu já disse, para a construção de uma nova praxis e influência desse compromisso, claro, evidente que vem com uma influência marxista, né? É necessário que você tenha uma relação com os seus usuários através do código de ética e das leis que regulamentam a profissão e das leis que regulamentam aquele segmento que você está trabalhando. Existe bastante desafios, possibilidades para o trabalho social, né? Nessa atualidade que a gente tem. Eu penso, eu vejo, eu acredito numa atuação crítica, propositiva e interventiva, porém que você precisa ter um cuidado, pois as instituições são positivistas, né? Como eu já disse isso. Se as instituições são positivistas, esse cuidado você precisa ter, né? A profissão é uma profissão que luta por uma hegemonia, enfrenta desafios no dia a dia que a gente tem no caminhar da nossa profissão. Então, assim, as diferenças são muito grandes que a gente tem de um serviço social conservador para um serviço social reconceituado, um serviço social que pensa
naquele objeto que está posto ali na nossa profissão, que é garantir os direitos daqueles usuários. Então, assim, é importante que a gente pense numa renovação, numa renovação de serviço social, que foi que aconteceu, né, com todos os documentos que surgem depois do documento de Araxá, surgem vários documentos. Então, é necessário que a gente tenha isso bastante pautado, as nossas bases teóricas, metodológicas, as nossas críticas que a gente tenha, e que seja uma ação propositiva e interventiva na nossa atuação. Ok? Agradeço a todos e boa noite.